volto a dizer, a aprendizagem começa muito antes da escola. E olha o que eu vou dizer agora, escuta bem isso. Ela começa em casa. Sendo a família o primeiro ambiente onde uma criança experimenta o mundo, porque é ali que ela começa a experimentar o mundo, faz a sua leitura de mundo. Então, é ali que ela experimenta o mundo, que ela constrói significado para as coisas, que ela desenvolve a linguagem, que ela aprende o que é afeto, porque ela recebendo vai saber dar. Por fim, isso vai gerar o quê? Uma segurança emocional. Né? Olha que coisa boa. A neurociência, ela já nos mostra que emoção e cognição caminham juntas. Vocês já devem ter visto ilustração que tem assim a rodo na internet do cérebro dando a mão para um coração. Essa imagem, né? Essa imagem é bastante difundida. Mas por que isso mesmo? Por exemplo, se eu estou com o meu lado emocional, como diz a Alicia Fernandes, atrapado, que não é atrapalhado, é tipo congelado, assim, né? E não tá bom. Por exemplo, para entender isso aí, a criança foi para a escola, mas acontece que no dia anterior ela perdeu seu animalzinho de estimação. Uma situação triste, né? Então ela vai para a escola, mas pensa o que é que vai estar maximizado na pessoinha dela. A situação da perda, a dor, a parte emocional. Então, assim, é como se nós tivéssemos nessa intersecção das duas coisas, a parte emocional se maximiza e a cognitiva fica minimizada. Então, se não equilibrar este emocional, o cognitivo não vai fluir bem, então não haverá aprendizado, entende? Isso é uma situação de tristeza, por exemplo. Uma outra situação de medo, de receio. O cérebro que sente medo ou insegurança, ele aprende menos, sabiam disso? Se o cérebro está com medo ou com insegurança, a gente aprende menos. Porque não entra. O medo está tomando. Entende isso? Então, por outro lado, o cérebro que se sente amado, respeitado e estimulado, claro que ele vai aprender mais e melhor. Quem é que gosta de não ser bem tratado? Só se você, né, se odiar. Então, quem é que não gosta de receber um abraço? De ter um olhar que acolhe? De ser ouvido? Quem é que não gosta disso? Ah, sim. Vamos ver se existe nessa vida alguém que adore, que goste muito de se frustrar, de não ter sucesso, de elaborar, planejar coisas e dar tudo errado. Nossa, eu adoro isso. Não, né? Não. A gente quer que as coisas deem certo. E para isso a gente tem que esperançar. Então, a gente não pode deixar de se referir a alguns pensadores, né, quando dizem isso. E a palavra esperançar é uma palavra, tipo, cunhada pelo Paulo Freire, que foi um grande educador. Então, assim, esperançar não significa esperar. Significa esperar agindo. Né? Não vou, por exemplo, eu estou desempregado, então eu vou. Primeiro que se eu ficar nessa bad em relação a essa situação, os meus familiares vão sentir isso aí, porque eu estou num estado de ser diferente. Então eu vou ficar aqui no sofá chorando miséria e esperando que alguém bata na minha porta e traga um emprego aqui para mim. Não vai acontecer. Então, assim, eu tenho esperança que isso aconteça, mas eu preciso correr atrás do lucro. Eu jamais uso a frase correr atrás do prejuízo, porque você vai buscar prejuízo? Não, né? Você vai correr atrás do lucro. Ok. Então, eu tenho esperança que isso aconteça e, por consequência, eu vou fazer por onde? Porque a gente só colhe o que planta. Essa é a questão, na verdade, não é?
Então, vamos partir da premissa que aprender é um ato afetivo. Olha só. Por quê? Porque, como eu disse, o cérebro aprende melhor quando ele se sente seguro. Por quê? Porque, como nós falamos, as emoções vão interferir na atenção, na memória e na motivação. Olha só, emoções interferem nessas três coisas principais no processo da aprendizagem. Então, emoção interferindo na atenção, como eu falei, a criança acabou de perder um animalzinho de estimação. A atenção dela está onde? Está naquele sentimento, está no bichinho que ela está lembrando, nos momentos que ela vivenciou. Então, a atenção dela não está disponível para aprender, para o seu cognitivo entrar num funcionamento de aprender. Então, emoção interferindo na atenção, na memória. Óbvio que se a emoção, o emocional está alterado, eu realmente não vai para a minha memória, não vou internalizar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou, em tese, deveria estar aprendendo. Porque, então, a memória fica esvaziada enquanto o emocional não está bem. E a motivação, que se faltar, obviamente, eu não vou fazer algo porque eu gosto, porque eu sinto prazer, porque está fluindo de uma forma muito interessante, né? Então, se não tiver motivação, eu vou declinar, eu vou partir para outra coisa que me interesse mais do que aquilo que está sendo mostrado para mim. Por isso, no aprender, tem que haver significação. Então, olha só, amor e confiança são as coisas mais importantes que vão criar a base da aprendizagem que dura. Amor e confiança criam a base de uma aprendizagem que é duradoura. Ficou claro isso? Então, como é que isso pode acontecer? Ora, toda aprendizagem significa que, de acordo com o que falamos, ela passa por uma experiência afetiva. Eu me liguei naquilo porque alguma coisa me prendeu. Lembra daquele professor ou daquela professora muito legal que você até hoje não esquece? Porque é uma memória afetiva. Você teve uma experiência afetiva. E não é só no aprender, é no viver também. Quem é que nunca, por exemplo, quando passa num lugar e onde vivenciou alguma situação, naquele mesmo momento a nossa memória vai para aquele momento, né? E a gente tem aquele sentimento daquela memória que foi legal. Ou também pode ser uma memória que não foi bem, que foi negativa. Então, assim, a nossa memória, ela apreende e fixa algumas coisas. Fixa quanto? Quanto mais eu der valor, quanto mais eu der ibope para aquele acontecimento. Outro exemplo, eu às vezes ouço uma música e essa música tem a ver com uma situação que eu vivi, com uma pessoa com quem eu estava. Então, no momento em que eu ouço a música, eu vou lá neste momento que a minha memória me trouxe e é como se eu vivesse novamente aquilo, eu revivo aquilo. Então, quando a criança, veja bem, quando a criança sente que ela pode errar sem ser julgada, sem ser ridicularizada, ela confia nas pessoas que estão ao seu redor. Porque é isso que está sendo passado para ela. É esta sensação que ela vai ter. Então, na medida em que ela se sente ouvida, que ela não se sente ridicularizada, ela vai se abrir para aprender. Assim como se acontecer o contrário, ela vai se fechar para o aprender. Né? Então, isso reduz o universo do aprender. É muito sério isso. Então, minha gente, amor, empatia, acolhimento, não são mimos. São, sim, o solo fértil aonde vai acontecer o desenvolvimento cerebral.